Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 26 de setembro, o nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 22. E falou Davi a Yahvé as palavras deste cântico, no dia em que Yahvé o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, Yahvé é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. Ó Yahvé, digno de louvor, invoquei, de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei a Yahvé e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça dos seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus Yahvé, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. Apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão de Yahvé, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém Yahvé se fez o meu esteio. Tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me Yahvé conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos de Yahvé e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim e de seus estatutos me não desviei. Porém fui sincero perante ele, guardei-me da minha iniquidade e me retribuiu Yahvé conforme a minha justiça, conforme a minha pureza pus diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas os teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Yahvé, és a minha candeia, e Yahvé clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra de Yahvé é refinada. Ele é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão Yahvé? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí.
Olharam, porém não houve libertador. Sim, para Yahvé, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive Yahvé, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Yahvé, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Carta aos Gálatas, capítulo de número 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, as quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado eram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro de pecado? De maneira nenhuma. Porque, se tornou a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não naquilo
não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ezequiel, capítulo de número 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e dizes: O rio é meu, eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis nos teus queixos e prenderei o peixe aos teus rios, às tuas escamas, e todo o peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas, e te deixarei no deserto. A ti e a todo o peixe dos teus rios, sobre a face do campo cairás. Não serás recolhido, nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por mantimento, e saberão todos os moradores do Egito que eu sou Yahvé, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E encostando-se eles a ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal, e a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou Yahvé, porque disseste: O rio é meu, eu o fiz. Portanto, eis que estou contra ti, contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol até Sevene, até os confins da Etiópia. Não passará por ela a pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. Porquanto tornarei a terra do Egito em assolação, no meio das terras assoladas, e as suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em assolação por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Assim diz o Senhor Jeová: Ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. Removerei o cativeiro dos egípcios e os farei voltar à sua terra de Patros, a terra da sua origem, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. E não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer à lembrança sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou. E não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isso será a paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito. Visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová, naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abrimento da boca no meio deles, e saberão que eu sou Yahvé. Amém? Vimos então os nossos textos do dia de hoje, em 2 de Samuel, no capítulo 22. Essa oração de Davi, ela também é o Salmo de número 18, né? E ele exalta a grandeza de Deus, o poder de Deus, e também mostra que cada um recebe do Senhor conforme sua justiça. Quando ele diz: com o puro te mostras puro, com o sincero te mostras sincero, com o benigno, benigno, né? E com o perverso, avesso. Ou seja, Deus não compartilha da perversidade, mas a cada um o Senhor retribui conforme a maneira como de busca, como se apresenta diante dele. E em Gálatas, no capítulo 2,
né? Paulo deixa muito claro que não adianta ser um excelente cumpridor de regras, não adianta ser um exímio cumpridor da lei se não crer na salvação através de Jesus Cristo, entendendo que ser um cumpridor da lei não garantiu a salvação a ninguém, a menos que se creia em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, né? Então, se ele já ressuscitou, nós podemos crer que a nossa vida está nele, porque ele está vivo, e não imputar a ninguém peso de condenação para ser isto ou aquilo, porque na verdade a salvação é pela fé e pela obra do Calvário. E em Ezequiel, no capítulo de número 29, nós vemos ali no verso 9, né, que fica muito claro a soberba, a presunção, a vanglória de Faraó, dizendo que ele é Deus, que o rio é dele, foi ele que fez, né? Então o Senhor abate a todo aquele que a si mesmo se exalta. Por isso nós precisamos de muito discernimento. Amém? Vamos orar? Pai santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te damos graças, te bendizemos, louvamos o teu nome, que é o único digno. Clamamos a ti, ó Pai, que o Senhor nos ensine a sempre ter uma conduta capaz de, pela fé, exercitar, Pai, o evangelho do Senhor. Não colocando sobre nós um peso de legalidade, de legalismo daquilo que é regra, mas pelo teu amor, pela tua graça, pela compreensão de que o Senhor, apesar de zelar, de prezar pela obediência, o Senhor, acima de tudo, é um Deus de graça, um Deus pacífico, benigno, bondoso e que em todo tempo compreende as mazelas e as fraquezas de todos os filhos. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, de fato, ter em nossos lábios uma canção ao Senhor de exaltação, assim como o rei Davi. Que nós possamos render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Senhor, porque só Tu és digno. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.